Tá no jeito. Aí apostila, as coisas de tudo. Opa! Rapidão. Organizada. Tá gravando já, homem? Bom dia! Eu mandei pra eles. Ó, o Piovesan já entrou. Oi, Piovesan, bom, homem? Bom dia, Agli. Bom dia, vamos para a página 26, homem. Agli, só tá eu aqui dentro. Opa, mas vamos ainda até a página 26, eles ficam proseando. Página 26, deixa eu abrir aqui o trem. Opa, aqui que precisa ir. Então, eu estou abrindo aqui o negócio das coisas. Matemática 9. Muito bem. Como é que você tá, homem? Bem? Opa! 20. Mas tá bom, né? Vamos fazer o quê? A vida, né? Continua, a luta continua. Vamos lá. Estou ajeitando aqui, que eles me mandaram hoje para uma outra sala. Então, eu estou arrumando as traias aqui. Aqui. Página 26. Ah, sim. Muito bem. Vamos voltar para o Zoom. Vamos... Acho que é aqui, né? Espera aí. Aqui já tem... Aqui a Maria Eduarda. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Bom dia, homem. Bom dia, estamos na página 26, homem. Página Tá me 26. escutando, homem? Página 26. Olha que beleza. Homem, não sei por que meu nome tá Maoi. Bom dia. Bom dia. Quem que é Maoi? Eu, homem, não sei por que meu nome tá assim. Céu Tatá? Quem que é? Eu vou tirar aqui, homem. Aí, já tá chique. Então, Tatá, nós temos na página 26, homem. Olha aí que beleza. Página 26. Você viu as tarefas que eu te mandei ontem, né, homem? Opa! Chique, tá bonita a tua letra. Ó, estamos na página 26. Ó, gente, vamos falando se alguém bate na porta para entrar, porque às vezes eu não enxergo, que eu me empolgo e não enxergo. Não escuto as pessoas bater na porta querendo entrar na sala. Então, nós estamos estudando função do primeiro grau. É isso que nós estamos estudando, função do primeiro grau. Depois nós vamos estudar a função do segundo grau. Gente, fala baixo, porque o homem tá falando merda aqui, não tô escutando. O que Homem. Fala, homem. A Gabriel, ó, o Gabriel vai entrar. Isso. Entra, Gabriel. Na função, o que é uma função, se nós vamos pensar bem? Função é quando você vai fazer uma continha, por exemplo, você vai achar uma grandeza e você precisa de outra. É uma relação entre duas grandezas. Você quer achar a grandeza X, quantos que vale? Você precisa da grandeza Y. A sua vida está em função do Y. Se você não tem o valor do Y, você não consegue achar o X. Isso que é a função, beleza? E tem a função do primeiro, que é a função do primeiro grau, e depois tem a função do segundo grau. Beleza? A função afim do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Então, uma função, gente, é quando você faz uma continha, uma sentencinha matemática, que uma grandeza depende de outra. Por exemplo, o y depende do x, não é? Quer achar o y, você precisa saber o valor do x. Lembra que nós temos umas continhas, caiu na prova, acho que até o preço que o taxista cobra? Qual é o preço que o taxista cobra? O preço que o taxista cobra quando ele quando ele leva você para um canto, depende de quantos quilômetros você vai andar, que você vai fazer ele te levar. Então, o preço do táxi depende da quilometragem, está em função da quilometragem. Aí a gente começa a dizer assim, o preço do taxista que ele vai cobrar, a gente vai chamar de Y, podemos chamar de Y, e o valor e a quantidade de quilômetros que ele vai andar, a gente chama de X, por exemplo.
Então, o y está em função do x. O y depende do x. Se não tiver o valor do x, você não consegue achar o y. Certo? Então, é isso que nós estamos estudando. Estamos estudando duas grandezas, a relação entre duas grandezas. Por exemplo, x e y, né? Muito bem. Vocês foram bem na provinha de química? Vocês estavam fazendo prova de química agora, sim? Eu acho que eu fui bem, homem. Ah, parabéns, homem. Então, tá bom. Aqui, se vocês olharem aqui nessa página 20, olhem aqui nesse, vocês estão enxergando aqui o compartilhamento dessa bela imagem, vocês viram? Estão vendo aqui, né? Eu não tô conseguindo ver direito, esse negócio é muito bugado. Ué, não dá para enxergar a imagem aqui da apostila, na página 26? Dá para? Claro que dá, né? Eu tô conseguindo. É, Pra isso. mim fica dividido em 4, fica muito estranho. É de boa, homem. Não dá para você configurar para ficar só os bonitinhos aparecendo de um lado e a apostila aparecendo grande no meio. Às vezes configura. Ó, vamos analisar o ponto A. Olha o ponto A, que ponto maravilhoso. O ponto A, esse ponto de vermelho A que está na direita aqui, ó, ele é filho de quem? Ele é filho de um x, que é 6, olha aqui, ó. E ele é filho de um y, que é 5. Então, esse aqui é o par ordenado que representa o ponto A. Olha aqui, está aqui em cima, ó, 6, ponto e vírgula 5. O primeiro número sempre representa o x, ó, 6. Está aqui, ó, 6, ponto e vírgula 5. Estão vendo? O segundo número sempre representa o y. Olha o ponto A, que bonito. Vamos para o ponto B. O ponto B é filho de qual x? Menos 5. E o ponto B é filho de qual y? 3. Ó, tá aqui. O par menos 5 e 3 é representado pelo ponto B. Beleza? Olha o ponto C. Ele é filho de quem? O ponto C, que está bem no centro aqui, ó, ele é filho. O x vale 0 e o y também vale 0. Vocês perceberam? Isso nós já fizemos algumas vezes, né? Então, função é quando o x depende do y, não tem graça se nós não trabalhar com gráfico. Certo? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, lucro ou faturamento de uma empresa, por exemplo. O faturamento de uma empresa está relacionado com a quantidade vendida de produtos. Faturamento é Y, quantidade vendida de produtos X. Aí a empresa tem uma fórmula, que a gente chama de função, que quanto que vai ser o faturamento, dependendo da venda daquele produto, por exemplo, né? Então, tem uma fórmula que define esse faturamento. Aí, essa é a empresa A. A empresa B também tem a sua fórmula do seu faturamento. E não tem graça nós estudar função se nós não conseguirmos colocar num gráfico que nem esse aqui, ó, de x e y. Por exemplo, x seria a quantidade vendida e y seria o faturamento. Quando você consegue pôr a função da empresa A e da empresa B, dentro de um gráfico, o comportamento, por exemplo, vai aumentando a quantidade de vendas, vai aumentando o faturamento. Se você não consegue colocar isso num gráfico, não tem graça. O gráfico é maravilhoso para o estudo de função, porque você consegue enxergar. Você é um desenho que faz, escreve o que está acontecendo com o faturamento da empresa A e o que está acontecendo com o faturamento da empresa B. Eu acho que aqui, aqui vamos ver o que é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, está falando da população, ó. Da população do Brasil, está de vermelho, do Sudeste de verde, Nordeste marrão, Sul laranja, Norte azul e o Centro-Oeste vermelhão. O Brasil ele é meio marronzão, sei lá. Beleza? Então, ó, aqui está falando a população em milhões, que seria o meu Y, e o X, o ano. Se você não conseguir fazer um gráfico, não tem graça. O gráfico é bom porque a gente consegue enxergar melhor as coisas. Ó, aqui você enxerga qual o comportamento da população no decorrer do tempo. Do Centro-Oeste, da região Norte, você consegue comparar o trem. Por isso que o gráfico é importante. Porque você olha para o gráfico e você consegue comparar. Então, uma função do primeiro grau ou uma função do segundo grau, ela pode ser feita e desenhada num gráfico.
Isso que é importante. Se você consegue desenhar num gráfico, você enxerga ela bonitinha ali. Olha, é maravilhoso. Beleza? E esse gráfico é no plano de coordenadas cartesianas, x e y aqui. Vamos seguir o nosso baile. Ó, o eixo x é o das abscissas. O eixo y, que é esse que está de pé aqui, ó, é o das ordenadas. Gravem. Eixo x das abscissas. Eixo y das ordenadas. Pronto? Gravem isso aí só porque às vezes ele fala. Fala assim, no eixo das abscissas vale 4, no eixo das ordenadas vale 3. Daí você tem que lembrar. Abscissas é o x, ordenadas é o y, tá bom? Beleza. Outra coisa que você tem que saber, tá vendo aqui o plano de coordenadas cartesianas, x e y, ele é formado em quadrantes, ó. Vamos olhar aqui. Estão enxergando aqui como é que fala, o promptzinho aqui, que tá essa flechinha que eu estou mexendo aqui, ó, o eixo y e o eixo x. Olha como é que ele funciona. Aqui estão os positivos, vai aumentando, começa no 0, vai aumentando o x, aqui vai aumentando o y, para baixo aqui vai diminuindo na vertical o y, para a esquerda na horizontal vai diminuindo. Vai aumentando aqui, ó, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, vai diminuindo, no caso, os valores de x, tá certo? Então, tem 4 regiões. Aqui, do x positiva, do x aqui negativa, do y para cima positiva, do y para baixo negativa. Essa região aqui, ó, em que o x e o y, essa que está aqui de rosinha, é o chamado de primeiro quadrante. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá bom? Vocês têm que saber e seguir, é importante saber. Por exemplo, o ponto A está em qual quadrante aqui? O ponto A está no primeiro quadrante. O ponto B está em qual quadrante? Está no segundo quadrante. O ponto C está onde? Na origem. Não está em quadrante nenhum, na origem, tá? Beleza? Aqui ele diz como que a gente faz um gráfico. Opa, o Vitor Hugo chegou, tá batendo na porta. Ó, aqui fala como que faz um gráfico, ó. Quando x vale menos 2, ó a formulinha para fazer o gráfico, ó. Sempre tem que ter uma fórmula, ó. O y é igual a x mais 1. Homem, não tô entendendo muito bem não, homem. Bom, o que eu quero falar para o senhor, homem, que toda função, toda função, que a função, o que é a função? É essa formulinha aqui, ó, que relaciona uma variável y com uma variável x. Eles têm uma relação, ó. Ou para você achar o y, você depende do valor de x, homem, tá? Função é isso, tá? E essa função, você pode desenhar ela num gráfico, como está aqui. Aqui está completinha a função, ó. Foi dada a função y igual a x mais 1, e olha, ele deu valores para o x, ó. Ele disse, se o x vale menos 2, ó, se o x vale menos 2, quanto que vai valer o y? Menos 1. Aí ele colocou aqui o par ordenado, ó, menos 2 do x, e menos 1 do y, tá vendo aqui nesse cantinho, ó, x e y, ó, todos os azul claro x, todos os azul escuro y, tá? Então, quando x vale menos 2, qual que é o valor de y, que a gente chama também de imagem? Menos 1. E quando x vale menos 1, olha aqui, ó, quando x, tá vendo? Quando x vale menos 1, ó, quantos que vai ser o y? Aplica sempre essa fórmula que tá aqui em cima, ó, menos 1 mais 1, 0, ó. Então, o x é menos 1, o y vai valer 0. Para cada valor do x, tem a sua imagem lá, que é o valor do y. Coloca o valor de x na fórmula, homem, ó. 0 mais 1, ó. O x agora é 0, ó. A terceira linha aqui, ó. X é 0. Quantos que vai ser o y, ó? O y vai dar 1. Por quê? 0 mais 1 deu 1. Então, o x é 0, tá aqui no fundo, o y é 1. Entendi, homem, Quando o entendi. x é 1, homem, ó. Quantos que vai dar o y? Usando a formulazinha, 1 mais 1, 2, ó. Então, o x é 1, o y é 2. Quando o x é aqui, ó, 2 mais 1, 3, tá vendo? Então, eu tenho todos os valores de x, e quando eu uso esses valores de x, resulta nos valores de y, que está de azul escuro aqui, e depois repete aqui, ó, beleza? Para cada valor do x, tem o valor de y. Agora, homem, se você tem o x e o y, você consegue construir um gráfico, e é maravilhoso fazer um gráfico, beleza? Olha aqui, ó, o x vale menos 2, e o y vale menos 1, olha aqui, ó. Vamos lá, onde é que está esse ponto? O primeiro ponto aqui, ó. Do par ordenado, menos 2 e menos 1. Olha aqui, ó. O x está aqui, o x, ó. Menos 2. Desce até encontrar quem? O menos 1 do y. Aqui, ó.
Menos 1 do y. Ó. Esse é o primeiro ponto, tá certo? O segundo ponto, Entendi. menos 1 e 0. Menos 1 do x, 0 do y. Esses são os mais fáceis de fazer. Ó, menos 1 do x e 0 do y. Quando tem 0 e um outro número, você vai marcar em cima do número ponto do eixo que ele pertence. Você vai marcar em cima do menos 1 de qual ponto? Do ponto x. Ó. Por isso que ele marcou aqui, ó. Menos 1, bem aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó. Menos 1 bem em cima do eixo x, tá? Beleza. E depois, ó, era 0 do x e 1 do y. Vai marcar onde? No 1. De qual eixo? Do eixo y. Onde é que tá o 1 do y? Tá aqui em cima, ó. Por isso que marcou esse ponto aqui, ó. Beleza? E depois, x vale 1, o y vale 2, ó. Marcou o ponto aqui, ó. X vale 2, o y vale 3, marcou o ponto aqui. X vale 3 e o y vale 4. Pronto, já está feito o gráfico da função do primeiro grau, definida por essa formulinha aqui, perfeito? E agora sim, o gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser uma reta inclinada assim, ou vai ser uma reta inclinada assim, ó, ao contrário, para baixo, beleza? Diferente, olha aqui, ó, como que é uma equação do segundo grau. Deixa eu colocar lá na frente para vocês verem. Só para ver a diferença. Ó, olha como é que é a função do segundo grau. Ó, olha como é que aparece. Como é que aparece o gráfico de uma função do segundo grau? É uma parábola. Opa, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele fica assim, ó. Mas qual é a diferença da função do primeiro para o segundo grau? Olha aqui a função do segundo grau, ó. F de x, ou seja, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tem esse 2 aqui em cima, ó. Isso representa uma função do segundo grau. Se aparecer uma função do segundo grau, o gráfico não vai ser uma reta inclinada que nem nós vimos lá. Vai ser sempre uma parábola com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Depois a gente vai ver a função do segundo grau. Eu só quero mostrar a diferença da função do primeiro para o segundo grau. Olha aqui as do primeiro que nós estávamos vendo, ó. Olha que bonitinha, ó. Você viu aqui, ó? Tá aqui elas. Beleza? Opa! Tá aqui assim. Muito bem. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Tá bom? O que eu quero dizer para os senhores nessa primeira parte, senhores, que toda função do primeiro grau pode ser representada por um gráfico. Para fazer o gráfico, eu tenho que ter os pares ordenados. Quais são os pares ordenados? O x e o y. Se eu tiver o x e o y, eu faço num gráfico. Vocês conseguem achar tendo o x e o y, vocês conseguem achar o ponto no gráfico ou não? Sim ou não? Se der para os senhores o valor do x... Não sei, homem. Se eu der o valor de x e de y, você consegue achar o ponto dentro do gráfico, Luca? Talvez, não sei. Acho que não. Então, acho que você não estava bem no inicinho. Deixa eu te mostrar aqui, homem, ó. Aqui, que é o que eu vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo esse ponto A vermelhinho aqui que eu estou mostrando aqui? Olha de quem que esse ponto A é filho. Ele é filho de dois números. É filho desse número que está aqui embaixo, que é do eixo x, que é o 6, e ele é filho do eixo y, que é o 5. Então, se eu der para você que o ponto A, olha aqui, está aqui em cima, é o par 6 e 5, quer dizer que 6 é do x e 5 é do y, você consegue marcar. Se eu tivesse passado para os senhores, qual é o ponto, ó, 2 e 4, ponto par ordenado 2 e 4. 2 do x, 4 do y, tá aqui, ó. O 2 vai subir até chegar no nível do 4 aqui. Chegou no nível do 4, você marca o ponto. Esse ponto que está imaginário aqui, ó, seria o ponto D, vamos dizer assim. X vale 2 e o y vale 4. Então, na prova, você vai ter o valor de x e de y e você vai ter que fazer o gráfico. Aí você vai ter que saber jogar onde é que vai ser o ponto determinado por esse par ordenado. Isso tem que ficar bem claro para os senhores. Beleza? Vamos em frente. Beleza, homem. Não, vamos em frente. Aqui nós vamos continuar o trem, quer ver? Para reforçar isso que a gente está falando. Vamos passar esse trem. Aqui tem para vocês fazerem um gráfico. Depois nós vamos fazer lá na aula mais fácil. Vamos ver aqui se eu acho aqui um negócio mais caprichado. Aqui, se você fizer... Aqui ele passou, mas eu não vou fazer isso aqui também. Aqui.
Vamos começar no número 3, senhores. Depois lá na aula nós vamos fazer essa 2 aí, e a 1 e tal. Vamos para 3. O que é isso aqui? S igual a 0,15 vezes t. Isso aqui é uma função. Por quê? Porque está relacionando duas grandezas. A grandeza S, que nós podemos depois pensar que está no lugar do x, e a grandeza t, nós podemos pensar que está no nosso lugarzinho do y, tá bom? Então, o S, o que quer dizer esse S? O S quer dizer a posição de uma formiga no decorrer do tempo. Então, o S significa posição e o T significa o tempo. O que essa função me mostra? Esse 0,15, eu acho que é a velocidade. É a velocidade da formiga. Olha aqui, a velocidade, 0,15, não sei se é metros por segundo, deve ser. Tá bom? Uma formiga caminha com a velocidade constante e tem a posição S no decorrer do tempo T dada por... Tá aqui a formulinha. Quer achar a posição em metros da formiga? Você precisa saber quanto tempo a desgramada vai andar. Se eu der o valor do tempo que ela vai andar, você multiplica pela velocidade que ela está, que é 0,15, e você acha quantos metros ela andou. Certo? Então, essa formulazinha, essa funçãozinha do primeiro grau, ela me diz qual é a posição da formiga num determinado tempo. Ou seja, a posição está em função do tempo. A posição da formiga depende do tempo que ela fica andando. Quanto mais tempo ela anda, naquela velocidade de 0,15, maior é a posição. Posição é quantos metros ela andou para frente, tá bom? Então, aqui ele pergunta na letra A, já está respondido aqui para os senhores ver, vocês podem preencher. Na letra A pergunta qual é a posição da desgramada da formiga se ela andou 10 segundos. Instantes, querem copiar na tradução, instante em física e matemática, instante significa tempo. Então, qual é a posição? Posição representada pela letra S, ó. Qual é o valor do S quando T vale 10? Então, nessa fórmula aqui, ó, senhores, é para mim achar o valor do S quando o tempo vale 10. Aí ele trocou aqui, onde tinha T, ele colocou 10, fez a continha, olha quantos metros ou centímetros, acho que a formiga andou. 1,5 deve ser metros que ela andou. Tá certo? Beleza? É facinho de fazer essa? Posso pedir na prova de novo? Posso. Vamos para B. A posição, tá em metros. Em que instante a formiga passar na posição 60 metros? Letra B, quem vai fazer, gente? Ele está perguntando o instante, quer dizer, ele quer achar o valor do T, sabendo que a posição é 60 metros. Qual fórmula que eu vou usar? Sempre essa formulinha que está aqui em cima, viu, gente? S igual a 0,15 vezes T. O que ele está caçando nessa letra B? Caçando o valor do tempo, em que instante, sabendo que a posição, que o valor do S é igual a 60. Então, onde tem S? Você coloca 60 e você tenta achar o valor de T. Vamos ver quem vai achar. 1, 2, 3 e já. Quem faz? Vamos fazer, gente. Vamos. Quem fez? Vamos ver. Página lá na página. Que página nós está? Essa aqui. Página 31 nós estamos. O Gabriel, acho que tinha entrado aí, não tinha, Gabriel? Pessoal. Homem, é um pouco complicado, hein? Não, homem, você viu a fórmula que deu aqui, ali, ó? S igual a 0,15 vezes T, ok? Tá. Perfeito. Entendi. Aí ele disse, ó, em que instante? Quando eu falar instante em física e matemática, ele quer saber em que tempo. Então, qual o valor do T, sabendo que a posição é 60 metros? Quem que é a posição nesta fórmula? Posição é o S e instante é o T. Então, ele deu o valor do S, que é 60, e ele quer saber o valor do T. Quem fez, gente? Vamos falando as respostas. Perfeito, homem. Quantos? Quanto tempo? Quanto tempo desgramadinha da formiguinha vai ter que andar para alcançar os 60 metros? Quanto tempo a formiguinha vai ter que andar? 400 segundos, homem. Alright, Luquinha! Parabéns! Olha aqui, parabéns, homem!
vai ter que andar 400 segundos. Olha aqui, ó. Onde tinha S, ele colocou 60, e onde tinha T, ele está caçando. Aí, ó, 0,15 vezes T, deixa o T sozinho, passa o 0,15 para o outro lado, dividindo, 60 dividido por menos que 1, em vez de diminuir, aumenta. Ficou 400, que maravilhoso. Vamos para C. A C, vocês têm que completar a tabela. Ah, sim, muito bem. A C. Façam a C. Complete a tabela e construa o gráfico. Ó, então, ele deu a função para nós. Que função que ele deu? S igual a 0,15 vezes T. Deu uma tabela dos valores de tempo. Quais são os valores do tempo na questão, a letra C? 0 segundos, 100 segundos, 200 segundos, 300 segundos, 400 segundos, 500 segundos. Aí vocês vão ter que preencher a tabela. E nessa tabela daí vai ter os valores do S e do T. Aí você vai ter que fazer uma tabela que nem ele mostrou aí, ó. A tabelinha é essa aqui, ó. Você vai ter que construir essa tabela aí, ó. Posição, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, está representado por metros, que é a posição, né? S. E o eixo das abscissas é de tempo em segundos, tá bom? Então, você vai ter que fazer esse gráfico. Quando o tempo é 0, qual é o valor do S? Esse é o par ordenado, x e y. O tempo é o x, o S é o y, alright? Tento fazer esse gráfico, vamos ver. E tento lá preencher a tabelinha, já mostrei lá agora. Mas daí vocês tentam fazer a tabelinha, vou colocar aqui para cima. Tento fazer a tabelinha, vamos ver quem que vai achar quando o tempo é 0, quando o tempo é 100, quando o tempo é 200, quando o tempo é 300, quando o tempo é 400, quando o tempo é 500. 1, 2, 3 e já. Vamos, gente, vamos fazer. Vamos fazer. Pronto, gente. Vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo? Tome. Opa, parabéns. Quando o tempo é 0, qual é o valor do S? Usa sempre aquela fórmula. S igual a 0,15 vezes T. Vamos? Primeiro fazer a tabela, depois faz o gráfico. Então, função é bom porque você, além de fazer a continha, você pode fazer um gráfico. É maravilhoso esse negócio de fazer gráfico, né? O tempo é 0. Quantos que deu o S? Quem já fez a tabela? Vamos? Não estou conseguindo fazer o negócio aqui. Tempo é 0, quantos deu S? 0. Quando é tempo é 100, o tempo é 100, quantos deu S? 15. Tô Vamos tentando fazer aqui, homem. Hã? Tô Vaza, tentando né? aqui. Mary, tu já fez? Bela. Já, homem, terminei. Mas, que beleza. Quanto que ficou S quando o tempo é 300? Which? 45, homem. Alright. Quando o tempo é 500, quanto ficou S? 500 é 75. Alright, de novo. O João não tá aí? Acho
Acho que não. O João, o teu brother. Ah, tá. Só que era o João Pedro. Ele tá ali no quarto dele estudando. Manda um abraço para ele. Então tá, homem, pode deixar. Manda um abraço para ele. Então, vamos lá. Tá, vamos fazer, homem, será que deu certo? Quando o tempo é 100, deu 15. Quando o tempo é 200, deu 30 o S. Quando a formiga andar 300 segundos, ela vai andar 45 metros. Isso mesmo, é metros. Quando ela andar 400, nós já tinha visto antes, segundos, ela vai andar 60 metros. Quando o tempo for 500 segundos, ela vai andar 75 metros. Ô, formiguinha, olha aqui, ó. Então, agora eu tenho que fazer o gráfico, senhores. Vamos lá para o primeiro ponto. Aqui está o gráfico, já está pronto. Ó. Quando o tempo é zero, quando o tempo é zero, a posição também é zero. Então, fica aqui no centro do plano de coordenadas cartesianas. Quando o tempo é 100, olha aqui, qual é a posição? 15. Quando o tempo é 200, qual é a posição? 30. Ó, aqui ficou o ponto. Ó. Quando o tempo é 300, ficou 45. Aqui está o ponto. Aqui 400 dá 60, 500 dá 75. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. O que você tem que pegar? Pegar a régua e ó, ligar todos os pontos, tá bom? Você viu que maravilhosa essa continha? Que beleza. Eu acho que dá para nós fazer a número 2 agora. Vamos voltar para 2? Tá bom? Então fizeram o gráfico bonitinho? Você já fez, Mary, o gráfico? Augusto, você fez o gráfico, homem? Já fiz, homem. E Augusto, tu fez, homem? Ainda não. E Tata, tu fez o gráfico? Lucas, tu fez, homem? Não, homem, ainda não. Tô fazendo aqui. Você tá na loja, homem? Você tá na loja? Não. Hã? Não, homem. Tu não foi vender Mais nada? tarde eu vou lá. Ah, hoje você tinha prova, né? Você não pode Aham. trabalhar hoje, Eu vou mais tarde só. mais tarde. E você vende bem quando você tá lá ou não? Sim, homem. Hã? Só eu, né? Só eu, né? Que eu sei diferenciado. Eu sou muito old, e daí todo mundo quer falar comigo. Não escutei nada. Vamos para 2, podemos? Número 2. Essa 2 está falando do quê? Vamos ver o que essa 2 vai falar. Essa 2 está falando de um posto de gasolina, combustível, álcool e tal. Então, um posto de combustível está cobrando atualmente R$3, só vende etanol. R$3 pelo etanol. Complete a tabela, faça o gráfico, entre a quantidade de litros de etanol e o seu valor por litro. Beleza. Então, senhores, esse posto cobra R$3 cada litro de etanol. Eu tenho que fazer uma fórmula para saber qual é a quantidade de litros que ele vai... Qual é o valor que ele vai pagar? A relação das grandezas são: o valor em dinheiro que ele vai pagar está relacionado, dependendo, está em função de quantos litros ele vai colocar dentro do tanque. Então, dinheiro, valor, relação com a outra grandeza, litros. Quanto mais litros ele vai colocar dentro do tanque, mais reais ele vai pagar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Mas aí nós vamos pensar, como é que eu vou montar essa formulinha para saber quanto ele paga em função de quanto ele abastece? Y seria o valor que ele vai pagar e X seria a quantidade de litros que ele vai colocar. Eu tenho que saber o quê? Quanto que é por litro? R$3. Como é que seria a formulinha, então, para fazer? Seria muito simples, né? A fórmula seria, que já é na letra A, né, senhores? Não, letra A... Não, a letra B que pede a função. Ó, na letra B que vocês vão colocar isso que eu estou perguntando. Qual é a fórmula que representa a relação, essa relação entre o dinheiro e a quantidade de litros? Olha aqui a letra B, então. Olha aqui. Qual que é a fórmula? Quer achar? O Y é quantos de dinheiro você vai pagar. O X é quantos litros você vai colocar. Cada litro que você coloca, você paga R$3. 1 litro vezes 3, R$3. 2 litros vezes 3, R$6, tá bom? Então, a fórmula, a função
que é do primeiro grau, que relaciona o dinheiro com quantidade de litros é essa. Coloque na letra B. Y é igual a 3 vezes X. Onde Y é o dinheiro, o valor que ele vai pagar, e X é o que? A quantidade de litros, tá bom? Aí ele falou para você colocar, preencher essa tabelinha, ó. 0 litros, quanto que ele paga? R$0. 1 litro, quanto que ele paga? R$3. 2 litros, quanto que ele paga? R$6. Vocês viram? Usando essa fórmula aqui, ó. Aí você consegue preencher a tabela. Depois que você preencheu a tabela, você faz o gráfico. Gente, a nossa aula está acabando. Aí, olhem o gráfico que ficou aqui. Já podem fazer, ó. Já podem preencher rapidinho ali. Depois vocês podem mandar fotinho, né? 0 litros, 0 valor, 1 litro, R$3 de valor, 2 litros, R$6, 3 litros, R$9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. Achou aqui o eixo X, o eixo Y, aí você vai achando os pontos e faz o gráfico do valor em função dos litros de etanol. Olha aqui, ó, etanol, litros, valor em dinheiro. Você consegue construir o gráfico. Gente, vocês conseguem fazer o gráfico? Se vocês têm o X e o Y ou não? Consegue, né? Vai acabar a nossa aula. Um grande abraço para os senhores, tá bom? Beleza? Querem terminar essa, me mandar foto ou fazem? Goodbye. Goodbye, fazem a 32. Goodbye. Um grande abraço, façam, gente. Daí na aula depois a gente vai ver com mais calma. Até mais ver. Opa, falta 4 minutos ainda. Alô, homem. Tá de boa ainda, falta 4 minutos, gente. Tempo de reunião, 4 minutos. Preencheram a tabela? 0, 3, 6, 9, 12, 15. Tá aqui o trem. Beleza, façam a 31, né? Já fez. Ah, olha aqui, ó, façam a C, ó. Qual é o valor a ser pago se um automóvel for abastecido com 50 litros, ó? Na tabela só tem até 5 litros. E se você abastecer, em vez de 5, você abastecer na letra C, ó. Em vez de 5, você coloca 50 litros. Quanto que você vai pagar? Façam essa. Gente, passem bem, então. E fiquem com Deus, tá bom? Passem bem, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, homem. Tchau.